Existem feridas dentro de nós que cicatrizam com o tempo. Mas muitas vezes, as cicatrizes dessas feridas inflamam e doem. Dói muito, a ponto de precisar serem tratadas de novo. Eu me chamo Neuza. Nasci no interior da Bahia, onde vivi até os 13 anos. E até esses 13 anos, eu conhecia a violência de perto. Eu era espancada de forma violenta pela minha mãe. Meu corpo chegava a sangrar. Muitas vezes meus cabelos eram arrancados e a minha cabeça era batida contra a parede. Eu apanhava por qualquer motivo, por mais bobo que parecesse. Enquanto na minha casa eu era espancada, na rua eu era abusada pelo meu vizinho. Mas tudo que me acontecia eu achava natural, porque eu era feia, barriguda e sarará. Então achava que a minha mãe tinha todo o direito de não gostar de mim. E quanto ao meu vizinho, eu deveria agradecê-lo por estar me tocando. Apesar de eu sentir dor, ele me dava carinho. Aos 13 anos, meus pais se separaram. O meu pai era alcoólatra, passava a noite na rua e só voltava para casa no dia seguinte. Até que eu gostava dele. Pelo menos ele nunca tinha me batido. A minha maior dor na separação foi quando tivemos que subir em um caminhão para vir para São Paulo. Tchau, pai. Eu nunca mais esqueci a imagem do meu pai, entre lágrimas, apertando o velho chapéu de palha no peito. Essa dor e essa lembrança me atormentam sempre. A minha vida em São Paulo não foi nada fácil, pois além das lembranças e da saudade do meu pai, eu ainda tinha que lidar com a fome. Virei uma escrava dentro da minha casa. Só tinha deveres e nenhum direito, exceto a um resto de comida. Isso se sobrasse depois de todos comerem. Continuei sendo espancada pela minha mãe. E precisava mentir quando os vizinhos notavam que eu estava machucada. Eu caí da laje. Eu me sentia uma Maria Ninguém. E para mim, quanto menos gente me visse, era melhor. Não fazia questão nenhuma. Queria apenas que a minha mãe me tratasse como filha. Se eu fosse bonita, tivesse cabelos longos e lisos como as minhas irmãs tinham, talvez ela gostasse um pouco de mim. Eu cresci vendo a minha mãe escovando os cabelos das minhas irmãs que ficavam sentadas no seu colo. E eu sonhava com isso também. Na verdade, eu não gostava das minhas irmãs porque eu queria tudo que elas tinham. Desde os cabelos até aqueles sapatos pretos de verniz com a meia 3/4 que usavam na escola. Meu Deus, como eu queria! Aos 17 anos, eu fugi de casa e fui trabalhar como empregada doméstica. E assim, consegui juntar um dinheiro. Voltei para a Bahia para visitar o meu pai. Oi, pai! Que saudades do senhor! Ô, minha filha! Vem cá, dá um abraço no pai. Como você cresceu, menina! Quanta alegria! Por várias vezes fui visitá-lo. E sempre que estava voltando, ele apertava o chapéu no peito e chorava. Aos 20 anos, resolvi ir morar numa pensão e trabalhar numa fábrica. Isso depois de ter passado por muitas humilhações e abusos de patrões. Como eu já disse, abuso para mim soava como carinho, por mais absurdo que possa parecer. Meu salário na fábrica era muito pouco. Dava apenas para pagar a pensão. Mas eu fazia hora extra e era com esse dinheiro que eu me alimentava. Só dava para comprar pão. Durante muito tempo, era só isso que eu comia. Eu era muito fechada, praticamente não falava com ninguém.
e jamais contaria para alguém que estava com fome. Trabalhando demais e me alimentando muito mal, comecei a perder peso e ficar muito fraca. Até que um dia, ao passar na padaria depois do trabalho, um senhor falou comigo. Oi, boneca. Eu sorri e aquele senhor veio conversar comigo e me convidou para jantar com ele. Imagina que não? A partir daí, ele me convidava sempre para jantar, já que ele também morava numa pensão e jantava fora todas as noites. Um mês depois, ele me convidou para morar com ele. E eu não pensei duas vezes, pois afinal, eu não precisaria mais passar fome. 22 dias depois de estarmos morando juntos... Sabe, Nilza, eu acho que a gente tem que se casar. Ué, mas nós já vivemos como marido e mulher. Sim, mas eu acho que o certo é a gente casar na igreja e no civil. Foi em 18 de junho de 1980 que eu e o Ismael entramos na igreja para nos casarmos. Ele comprou meu vestido de noiva e tudo o que eu queria. Um ano depois, compramos um apartamento. E 2 anos depois, já estávamos com 2 filhos. Meu marido era um exemplo de homem, muito trabalhador, não bebia, não fumava e colocava a família em primeiro lugar. A sua família era o seu tudo. Ele sempre foi um grande cuidador e fazia questão que tivéssemos conforto e que nada nos faltasse. Eu não sei se a gente se amou de verdade, mas acredito que o cuidar também é uma forma de amor. E nós sempre cuidamos um do outro. Há 4 anos, meu marido começou a ficar doente e eu me dediquei a cuidar dele, fazendo o possível e o impossível para lhe oferecer o melhor. Tenho o maior orgulho da maneira como cuidei dele. Ele merecia isso de mim, cuidado e respeito. Mas em 9 de março de 2023, o Ismael foi embora. Mas foi em paz, porque deixou 2 filhos bem formados e educados, e me deixou bem também. Enquanto eu viver, serei grata a Deus por ter colocado o Ismael no meu caminho por quase 44 anos. Ele sempre terá a minha gratidão e o meu carinho. E estará sempre nas minhas lembranças, nas minhas orações e aqui no meu coração. Quanto à minha mãe, passei 20 anos sem notícias dela. E depois de fazer muita terapia para lidar com os traumas que ela me deixou, resolvi visitá-la. Descobri que ela passava necessidade e pude ajudar financeiramente. Mas, infelizmente, não temos carinho, afeto ou nenhum outro sentimento. Nunca construímos uma relação de mãe e filha. Sei que tenho que respeitá-la, mas não é possível brincarmos de mamãe e filhinha como eu sempre sonhei. No dia 13 de dezembro do ano passado, fui no aniversário dela e eu queria levar lírios brancos que eu sabia que ela gostava. E como sempre, eu liguei para perguntar se podia ir lá. Mas naquele dia, ela estava muito brava porque o meu irmão tinha ido no casamento da sobrinha, muito mal vestido. Imagina, mãe. Todo mundo estava tão feliz, a roupa é só um detalhe bobo. Ai, mas você é uma idiota, hein? E não presta atenção nas pessoas. Credo, mãe, não é nada disso. Ê, Neuza, você sempre tá se fazendo de santa, né? Por isso que eu não sei que você ia pra Bahia, era pra sair com os homens. E não era pra visitar seu pai, não. Ao ouvir aquilo, eu comecei a chorar muito. E a minha filha tomou o telefone da minha mão. A senhora é uma pessoa horrível, desrespeitosa. Que tipo de mãe que faz tudo o que você fez com a sua própria filha? A partir de agora, eu vou proteger minha mãe. Mas isso é jeito de falar com a sua avó? A senhora não é minha avó e só me conheceu depois de adulta. Eu não tenho nenhuma consideração pela senhora. Fiquei 2 dias só chorando e com a pressão a 21/8. Minha filha é psicóloga
e percebeu que eu estava tentando resgatar algo que nunca existiu e até mendigando afeto. E por isso eu vou precisar novamente de terapia. Uma coisa eu coloquei na minha cabeça para deixar tudo menos pesado. Minha mãe só oferece o que ela tem para dar. Ela é maldosa porque talvez o mundo tenha sido maldoso com ela também. Eu a perdoo de coração, mas para minha saúde mental, prefiro não a ver nunca mais. Perdoar é uma coisa, conviver é outra. Agora preciso cuidar dessa ferida que foi aberta. Preciso cuidar de mim e desejo muito que ela seja feliz. Que Deus a proteja dela mesma. Aprendi a não sentir raiva, só compaixão. Vou seguir aqui a minha vida e ela que siga a dela. Estou leve, sem mágoas. Fiz 3 anos de terapia e um montão de tratamentos para minha cura. E não vou deixar mais ninguém retalhar o meu corpo, cutucando as cicatrizes da minha alma. Aconteceu comigo.